A grande maioria da população acha que não paga imposto. Isso porque pensa que imposto é só o imposto direto, aquele que tem nome de imposto. Imposto de renda, IPTU, imposto territorial rural. Mas paga. Paga sim, muito. Paga os impostos indiretos, que são os impostos sobre o consumo. Esses impostos já estão no preço do leite, do pão, da água, do sapato, da luz, por aí vai. Agora já imaginou a quantidade de impostos que a gente paga todo santo dia? E para onde vai todo esse dinheiro? Sabe aquela UPA que abriu perto da sua casa? Ali tem o dinheiro dos impostos que você paga. Os impostos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, se transformam em programas de geração de emprego e inclusão social, em recurso para saúde e educação, estímulo para a pesquisa científica, ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, e também para a cultura, para o esporte e para o desenvolvimento e defesa do meio ambiente. Outra parte do dinheiro é destinada à construção e recuperação de estradas, a investimentos em infraestrutura, à construção de portos e aeroportos, à segurança pública e também se transforma em incentivos para a produção agrícola e industrial. Tá vendo o quanto é importante o cidadão pagar seus impostos? Mas é bom que se diga que é dever do Estado aplicar de forma correta esses recursos e informar direitinho onde foram utilizados. É como se o reservatório de dinheiro do governo fosse uma imensa caixa d'água e cada cidadão contribuísse colocando a parte que lhe cabe. Depois, os recursos são distribuídos abrindo cada torneira de acordo com o planejamento e a necessidade. Por isso, é dever do Estado informar para onde vão os recursos recolhidos. E tem até uma lei que exige isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, quem é que fiscaliza a aplicação do nosso dinheiro? Isso. Você sabe o quanto de dinheiro público foi gasto em obras da sua cidade? Você sabe que em cada pedacinho da cidade tem dinheiro nosso? Agora me diga uma coisa, se tem dinheiro nosso em cada canto e coisinha dessa cidade, quem é que fica de olho para saber se ele está sendo usado direitinho? Zé Honesto, o detetive do povo, resolveu mais este caso. Apresento a vocês o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Tem gente que pensa que ele é um órgão do poder legislativo. Há também quem pense que ele pertence ao poder judiciário, por ter no nome o termo tribunal. Mas não é nada disso. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é um órgão público com total autonomia administrativa e financeira em relação aos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. A ele cabe fiscalizar a aplicação de todo o dinheiro público pertencente ao Estado e aos municípios de Pernambuco. Enfim, todo prefeito, governador, vereador ou qualquer pessoa que tiver sob sua guarda e responsabilidade dinheiros, bens ou valores públicos está sujeito a prestar contas ao tribunal. A origem da escrita está estritamente ligada ao comércio e à contabilidade. A civilização romana já tinha a sua conferência de contas e a França de Luís IX contava com a Câmara de Contas, um órgão dedicado às contas da nação. À medida que o espírito democrático foi amadurecendo, mais cortes de contas foram se consolidando no mundo. Havia necessidade de um controle independente das contas públicas. Então foram surgindo os conselhos, cortes, tribunais. Em 1808, com a chegada da Corte Portuguesa no Brasil, foi criado o Tribunal do Conselho da Fazenda, com a missão de acompanhar a despesa pública. Mas foi com a proclamação da República e pela mão de Rui Barbosa, então ministro da Fazenda,
que foi instaurado em 1890 o primeiro Tribunal de Contas do Brasil. Foi durante a tumultuada década de 60, mais precisamente no ano de 1967, que o então governador de Pernambuco, Nilo Coelho, já no final do primeiro ano do seu mandato, enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que faria nascer o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Apesar da formalização legal, o TCE só veio a ser instalado oficialmente em 15 de outubro de 1968. Recife, 16 de outubro de 1968. Ministros do Tribunal de Contas empossados ontem. O governador Nilo Coelho presidiu às 17h30 de ontem, a solenidade de posse dos novos ministros pernambucanos, que integrarão o Tribunal de Contas do Estado, criado pela Constituição Estadual de 1967, como órgão auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização financeira das atividades do Executivo. De lá para cá, o Tribunal de Contas de Pernambuco evoluiu bastante, formando um corpo de funcionários qualificados, ferramentas de auditoria e muitos outros mecanismos que visam a melhoria contínua de suas atribuições. O TCE também ampliou a sua presença no interior, com instalação de inspetorias regionais em todo o estado. Estamos de volta para descobrir como tudo funciona aqui no Tribunal de Contas do Estado. Mas para explicar tudo direitinho, vou chamar o meu amigo Gustavo, funcionário do TCE. Bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. O TCE tem uma extensa lista de atribuições. As principais são as seguintes: examinar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado e pelos prefeitos, emitindo um parecer prévio sobre elas. Julgar as contas dos ordenadores de despesas, que são todos os responsáveis diretos pela administração dos recursos públicos. E julgar as contas prestadas anualmente pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Mas para que vocês entendam como tudo acontece, vamos mostrar o caminho que percorre um processo de prestação de contas anual. Tudo começa com a realização de um sorteio para definir qual conselheiro será o relator de cada grupo de unidades gestoras no exercício do ano seguinte. Quando o ano começa, os gestores de dinheiro público entregam no protocolo do TCE a sua prestação de contas. Depois, o protocolo do TCE instaura os processos e os encaminha para a Coordenadoria de Controle Externo. A partir daí, é designada uma equipe de auditoria para instruir o processo e elaborar um relatório. Depois da análise dos documentos, caso necessário, é realizada uma auditoria in loco, na unidade gestora dos recursos. É comum a realização de diligências, tanto na área de auditoria quanto na de engenharia. Caso os técnicos do TCE verifiquem qualquer divergência, são apontadas as irregularidades nos relatórios técnicos. É também verificado se houve renúncia de receita, ou seja, se o poder público deixou de arrecadar os recursos que lhe cabem. Os auditores do TCE também verificam se os atos administrativos que geraram receita ou despesa foram legais, legítimos, e se promoveram os resultados esperados com o menor custo possível. Esta fiscalização ocorre em todos os poderes do Estado e nos 184 municípios pernambucanos. Enfim, quem tiver sob sua guarda e responsabilidade dinheiros, bens ou valores públicos está obrigado a prestar contas ao tribunal. Terminado o relatório, caso sejam apontadas irregularidades, o gestor é notificado para apresentar a sua defesa. O processo de prestação de contas, então, segue para o conselheiro relator, que analisa e elabora o seu voto. O processo será colocado em pauta
e julgado nas sessões do Tribunal Pleno, formado por 7 conselheiros, ou nas câmaras, formadas por 3 conselheiros cada. Mas é bom ressaltar que após o julgamento ainda cabe recurso contra a decisão, caso esta seja desfavorável. As muitas atribuições do TCE são sintetizadas na sua missão: fiscalizar e orientar a gestão pública em benefício da sociedade. É importante destacar a análise das licitações, onde fiscalizamos os editais, os contratos e a sua correta execução. Fiscalizamos também os atos de pessoal, concursos, contratações temporárias, concessões de pensão e aposentadoria. Todo esse trabalho é realizado em parceria com o Ministério Público de Contas. E para orientar, a nossa Escola de Contas capacita regularmente os próprios servidores do TCE e os gestores do Estado e municípios. Capacita também o cidadão, com cursos para conselhos municipais e o programa Tecendo Cidadania, que percorre os municípios pernambucanos, conscientizando os cidadãos sobre os seus direitos e deveres. Mas se você perguntar qual a visão de futuro do TCE, eu respondo que o TCE quer ser identificado pela sociedade como um instrumento efetivo na melhoria da gestão pública, na defesa do interesse social e no combate à corrupção. Olá, eu sou o Pedro, um cidadão como você. Estou aqui para falar de um agente fiscalizador muito importante. Nós, os verdadeiros donos do dinheiro público. É preciso ter consciência que o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, é apenas o administrador dos recursos públicos. Somos nós que contribuímos e todos os serviços devem ser prestados da melhor forma para nós. Ninguém melhor do que eu, você, enfim, todos os cidadãos para fiscalizar o bem público. É preciso que todos participem, não só na formulação das políticas, mas também fiscalizem e acionem os órgãos de controle, como o Ministério Público ou o Tribunal de Contas. Eu hoje estou aqui no TCE para fazer uma denúncia. Estou indo à ouvidoria. Vamos juntos? Agora deixa eu explicar para você como tudo funciona. Após ouvir a minha denúncia, a ouvidoria encaminha a demanda para a fiscalização, para que haja uma investigação. Concluída a investigação, a ouvidoria informa ao cidadão o resultado. Vamos ficar atentos. Nós somos os agentes transformadores da sociedade em que vivemos. O TCE oferece no seu site informações para que você possa acompanhar de perto a gestão do seu estado e município. Participe! Façamos do Tribunal de Contas de Pernambuco nosso aliado na busca pela moralidade pública.